E na hora de usar a internet é importante ficar atento, porque muitos dados que você fornece podem ser vendidos para empresas depois. Muitas vezes os internautas concordam com isso ao aceitar o termo de uso, por exemplo, e nem sabem que estão abrindo mão de informações como o CPF e o número de identidade. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o tabelião Elton de Abreu, do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, seção Minas Gerais. Elton, muito bom dia. Bom dia, Shirley. Bom dia aos ouvintes da CBN. O Elton, é muito comum isso mesmo. Compras pela internet, é uma série de dados que você coloca, além do cartão de crédito, suas informações pessoais, números de documento, telefone, e-mail, etc. E normalmente tem uma cláusula lá embaixo que muita gente não sabe ou não presta atenção com relação a essas informações. Há uma regulação a respeito dessa venda de informações que são registradas na internet? Como é que isso funciona? Olha, Shirley, o Brasil aprovou recentemente o Marco Civil da Internet, que já contém algumas normas sobre a exposição das pessoas e o uso de informações por meio eletrônico. No entanto, a legislação brasileira ainda é bastante omissa no que diz respeito aos limites no uso dessas informações, as responsabilidades e os direitos que o consumidor tem perante as empresas que se utilizam comercialmente desses dados. Então, eu te diria que o Brasil precisa urgentemente regulamentar esse comércio de dados pessoais, porque isso tem causado bastantes transtornos para os consumidores de uma maneira geral. Agora, há meios de bloquear isso, porque é muito comum. A pessoa faz uma compra, às vezes, pela internet e depois começa a receber e-mail ou então ligações oferecendo produtos, sendo que a pessoa nunca fez contato com determinada empresa. E aí, quando vai descobrir, muitas vezes é por essa forma, né, que essas empresas conseguiram esses dados. O que o consumidor pode fazer? Antes de mais nada, o consumidor deve atentar-se para o que normalmente na internet chama-se termos de uso. Geralmente, quando você vai fazer um cadastro ou uma inscrição, antes de você confirmar o seu cadastramento, aparece uma tela com um contrato ou com um termo de uso ou com uma política de uso, são expressões que são utilizadas, e um marcador onde você vai clicar ali que concorda. Um problema que o consumidor enfrenta é que se ele não marcar que concorda, ele não consegue prosseguir com o cadastramento. Exatamente. Então, normalmente o que ele faz é marcar que concorda sem ler o que ele está concordando, e aí ele prossegue. Isso em direito é o que a gente chama de contrato de adesão. O consumidor não tem nenhuma possibilidade de interagir com as cláusulas do contrato, ele não tem condições de barganhar os termos do contrato, ou ele aceita, ou ele adere, ou ele não adere. Então, um primeiro cuidado que o consumidor deve ter é ser bastante diligente, bastante cauteloso quando ele for fazer algum cadastro, alguma inscrição. Eu falei aqui a respeito de sites de compra, mas onde mais que é possível, onde as pessoas colocam esse tipo de dado e teria esse contrato, esse termo de adesão? Bom, existem empresas cuja atividade é exatamente a de explorar bancos de dados, ou seja, elas alimentam um banco de dados com informações a respeito das pessoas, informações das mais diversas, como hábitos de consumo, como áreas de interesse, local em que mora, padrão de renda e etc. Informações extremamente valiosas. São informações valiosas, mas o que é delicado nisso é que são informações que dizem respeito à intimidade, à vida privada das pessoas. E no artigo 5º da nossa Constituição está dito que a intimidade e a vida privada são invioláveis. E o que tem acontecido é uma sistemática violação desse direito fundamental. Então, para exemplificar na pergunta que você me fez, existem órgãos que aqui no Brasil nós conhecemos como órgãos de proteção ao crédito, que exploram a atividade de
ranking de crédito, ou o que a gente também chama de score de crédito. O que é isso? Essas empresas analisam o perfil das pessoas para qualificar o risco que se corre ao conceder crédito a essa pessoa. Exemplo de empresas desse tipo, bastante conhecidos, são a Serasa Experian e o SPC. Recentemente, a Serasa disponibilizou para os consumidores um serviço chamado Serasa Consumidor, que permite que o consumidor efetue pesquisas sobre o seu CPF, para verificar se ele tem alguma restrição. No entanto, para efetuar essa pesquisa, ele precisa fazer um cadastro e, ao longo dos passos desse cadastro, aparece uma tela com a política do site em que ocorre aquela situação que nós descrevemos. Ele tem que clicar em concordar, que concorda, para seguir em frente. No entanto, nesse cadastro, há um termo destacado, inclusive em negrito e sublinhado, que diz que o consumidor concorda que a empresa, no caso a Serasa Experian, capte informações a respeito dele e utilize essas informações para fins comerciais pelo prazo de 15 anos. Nossa, 15 anos? Sim, pelo prazo de 15 anos. E ela inclusive deixa claro ali na política do site que essas informações serão utilizadas para subsidiar a análise de risco de crédito, que é a atividade principal dessa empresa, mas também para, olha que interessante, para oferecer serviços e produtos e possibilitar ações de marketing. E aí cai nessa situação que você disse. Ao coletar as informações a respeito dos hábitos desse consumidor, essa empresa passa a ter um banco de dados que pode ser comercializado com outras empresas para que essas outras empresas assediem o consumidor oferecendo os seus produtos e serviços. Agora, Elton, para o consumidor não ser importunado, já uma vez que alguns serviços ele só consegue dar prosseguimento na internet se preencher todo esse cadastro e não há uma regulamentação, ele só consegue uma proteção via justiça? Olha, há determinadas cautelas que ele precisa ter, como eu comentei agora há pouco, mas, de fato, se ele vier a ter alguma lesão à sua moral ou à sua imagem, ou até mesmo o incômodo de ser assediado por essas empresas, se isso atingir um patamar que o consumidor entenda que é um transtorno, que é insuportável, não há outro caminho, pela falta de regulamentação dessa atividade no Brasil e pela falta de fiscalização, não há outro caminho que não seja recorrer ou aos órgãos de proteção ao consumidor, como é o caso do PROCON, ou se essa via não se mostrar eficaz, ele precisa recorrer à justiça. Infelizmente, é assim que ordinariamente acontece. Por isso, a primeira medida deve ser a de extrema cautela no momento de efetuar esses cadastros ou de ir clicando automaticamente na opção eu concordo e seguir no processo de cadastramento. Muito bem, a gente conversou com Elton de Abreu, que é tabelião do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, seção Minas Gerais. Elton, obrigada pelos esclarecimentos, ótimo dia para você. Pois não, disponha um bom dia para você e para os seus ouvintes. Agora 10h16, fica então um alerta, qualquer cadastro que você realize pela internet, observe esse termo de adesão e outras nomenclaturas que eles utilizam para que você dê prosseguimento colocando seus dados pessoais, porque essas informações podem ser vendidas para empresas e você, quando clica nessa opção, você está autorizando realmente esse repasse dos seus dados pessoais.